Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Fernando, professor de Biologia, e hoje nós vamos comentar uma questão do vestibular da UERJ 2020. Essa questão vem com um pequeno texto falando sobre a importância das abelhas. Apicultores brasileiros encontram 500 milhões de abelhas mortas em 3 meses. Nos últimos 3 meses, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores apenas em 4 estados brasileiros, segundo o levantamento da Agência Pública e Repórter Brasil. Texto, reportagem de março de 2019, bem recente. Alguns ecossistemas são gravemente afetados por desequilíbrios, como relatado na reportagem. Nesse caso, uma consequência para as plantas polinizadas por abelhas é polinizadas por abelhas. 4 alternativas no vestibular da UERJ. Alternativa A: diminuição da necessidade de água. Olha, algumas plantas realmente precisam da água para fazer o processo de polinização. Não é o caso da planta em questão. Por quê? Porque aqui está falando polinizada por abelhas. Essas plantas polinizadas por abelhas não têm necessidade de água para que ocorra essa polinização. Então essa alternativa A não tem nada a ver, está errada, ok? Vamos partir para a alternativa B. Alternativa B: redução da dispersão de sementes. Opa, essa alternativa ela poderia gerar uma dúvida um pouco maior do que a A. Por quê? Está relacionando a dispersão, e a dispersão é uma das etapas que envolve a reprodução dos vegetais. Só que a dispersão e a polinização são processos diferentes. O primeiro processo a acontecer, a produção, a reprodução dos vegetais é dividida em 4 etapas. A primeira etapa é a polinização. A polinização corresponde à fecundação. A polinização precisa de um agente polinizador que transporta o pólen e faz essa fecundação. No caso do texto, as abelhas. A segunda etapa, depois de ocorrer a fecundação, depois de ocorrer a polinização, ocorre a formação do fruto. Então todas as peças florais daquele botão, daquela flor, caem e a partir do ovário desenvolve o fruto. E nesse desenvolvimento do fruto corresponde à segunda etapa. A terceira etapa é a etapa da dispersão. A dispersão é importantíssima para o vegetal, mas ela acontece depois da polinização e da formação do fruto. Vamos ver aqui em que consiste a dispersão. Bom, Cordeiro e Howe, em 2003, definiram a dispersão como processo fundamental do ciclo de vida de cada espécie vegetal, e se trata dos deslocamentos do propágulo, ou seja, das sementes dos vegetais, a partir da planta-mãe para distâncias seguras. Essas distâncias seguras estão relacionadas exatamente à capacidade daquela semente chegar e desenvolver. Quanto mais perto da mãe, menor a germinação, como representado pelo símbolo negativo. Quanto mais longe, representado pelo símbolo positivo, maior a germinação. Por que mais perto, menor a germinação? Maior competição com a própria planta-mãe e maior a quantidade de predadores que se alimentam das sementes dos frutos da planta-mãe, também vai se alimentar deles. Então, quanto mais próximo, menor a germinação. Então, essa alternativa B é uma etapa, é a terceira etapa da reprodução dos animais, dos vegetais. A quarta etapa é a germinação e o desenvolvimento da planta. Alternativa C. Alternativa C: perda da variabilidade genética. Opa, qual é a relação do agente polinizador com a variação genética? A variação genética é uma quantidade de genes de indivíduos diferentes da mesma espécie. Então, quanto maior essa diferença de indivíduos, maior vai ser a variabilidade genética. E o agente dispersor, o agente polinizador, por exemplo, a abelha, ajuda muito nisso, porque ela visita uma flor aqui e depois ela vai visitar flores de outras plantas da mesma espécie, fazendo a polinização. Isso é muito importante porque isso aumenta a variabilidade genética.
Mas vamos ver um pouquinho em alguns tipos de polinização. Então a gente tem aqui a polinização perfeita, seria a polinização cruzada, feita principalmente pelas abelhas, pelos morcegos, por besouros, por vários outros indivíduos. Essa polinização consiste em pegar o pólen da flor de uma planta e transportar esse pólen para a flor de outra planta, ambas da mesma espécie. Isso é importante porque vai ter uma mistura genética, uma maior variedade de genes envolvidos. Se não acontecer isso, se por exemplo as abelhas desaparecerem, quer dizer que não vai ter reprodução? Nem sempre. Em alguns casos, as plantas podem fazer a autopolinização. Pensa bem, a autopolinização é melhor do que não se reproduzir. Então a autopolinização consiste em a própria planta transportar o seu pólen para flores dela mesma. Tem dois tipos de autopolinização. Quando uma flor de uma planta, o pólen de uma flor de uma planta, fecunda a flor, outra flor dessa mesma planta, nós chamamos de geitogamia. Então esse pólen vai fecundar a flor da mesma planta. Nesse caso, como é o mesmo indivíduo, a variabilidade genética é baixa. Ainda tem uma outra autopolinização. A outra autopolinização é quando a própria flor fecunda ela mesma. Então uma flor hermafrodita com os dois sexos, a parte feminina, o pólen, cai na parte... O pólen, a parte masculina, cai na parte feminina e acontece a fecundação. As duas autopolinizações têm baixíssima variabilidade genética. Então não é o ideal, mas é melhor do que não se reproduzir. Então quando eu acabo com agente polinizador, eu diminuo muito a reprodução. E se acontecer autopolinização, vai diminuir muito a variabilidade genética. Por isso, a alternativa C é a alternativa correta. Perda da variabilidade genética. Bom, letra D. Limitação da taxa de fotossíntese. Por que essa também não está correta? Porque a fotossíntese está relacionada à produção de alimento para a planta. Não está relacionada à reprodução. Então não tem nada a ver os processos de fotossíntese, as etapas da fotossíntese, com o processo de reprodução do vegetal, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Sigamos juntos. Abraços.